Bom dia, irmãos. Bom dia. Como é gostoso a gente estar na casa do Senhor louvando a Ele. É uma bênção, e quando a gente faz isso, a gente descobre que foi para isso mesmo que a gente veio a esse mundo. E a nossa igreja tem muitos motivos para estar feliz, e um desses motivos é o fato da gente estar fazendo 99 anos. Já pensou que coisa linda? Os irmãos sabem o que precisa para fazer 99 anos? A gente tem que viver 99 anos, senão não faz esse aniversário, não é verdade? O que não é pouca coisa, é um negócio muito difícil de fazer, muito. Então a nossa igreja está de parabéns por mais esse aniversário, e a gente tem muito que engrandecer e louvar o nome de Deus, porque é uma grande vitória que a gente conquistou. A gente está muito, muito feliz por Deus ter nos dado esse privilégio e essa bênção, e é um sinal de que Ele pode continuar abençoando a gente, não é? A gente está super aberto aqui para que Ele continue derramando bênção e graça por quanto tempo Ele permitir que vivamos neste mundo. E eu quero compartilhar com vocês um trecho aqui da palavra do Senhor. Quero ler com vocês aqui João, o Evangelho de João, capítulo 1. A gente vai ler do verso 6 até o verso 12. João capítulo 1, dos versículos 6 até o 12. E eu quero compartilhar um pouco mais a respeito desse nosso aniversário de 99 anos e a nossa preparação para os nossos 100 anos. A gente tem que tomar cuidado para não esquecer que, né? A gente pode ficar tão concentrado nos 100 anos que esquece que está fazendo 99. Então a nossa igreja, ela optou por comemorar os nossos 99, mas fazendo 99 o início do nosso grande ano, do nosso centenário. Então a gente vai começar a partir do último domingo desse mês, que é o domingo que vem, e vamos então até junho do ano que vem, de 2026, quando então vamos completar o nosso centenário. E você já pensou que privilégio você fazer parte disso? Você chegou na nossa igreja para comemorar 100 anos aqui. Deus trouxe você, Ele me trouxe para colher esse fruto. Gente, é uma maravilha, eu estou muito feliz por isso. E vocês também têm muitos motivos para se alegrar. Os que já estavam aqui antes, alegrem-se, né? Porque Deus esteve com vocês e vocês fazem parte dessa história. E nós que chegamos agora, vamos nos alegrar também, porque Deus também nos trouxe para fazer parte dessa história tão bonita, que são os 100 anos da nossa igreja. Aqui em 1 João, na carta de João, no versículo 6 até o 12, diz assim: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo o homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Amém? Vocês sabem que Jesus viveu neste mundo, ali uns 2000 anos atrás, e viveu entre nós, morreu entre nós. Mas um pouquinho antes que Jesus aparecesse, alguns anos antes, talvez até alguns meses antes, apareceu um outro homem, João Batista. Eu já ouvi até uma história, e tem gente que pensa, eu acho até engraçado isso, né? Tem gente que pensa que João Batista é uma espécie de patrono dos batistas. Uma vez até alguém me disse isso. Ah, porque vocês não creem em Jesus, vocês creem em João Batista. Eu falei, meu querido, desculpa, mas você não sabe nada da nossa igreja, não é? Porque João Batista se chama João Batista. E aí é muito tentador falar que João Batista é o pai dos batistas. Eu nunca ouvi besteira tão grande quanto essa, não é? Mas vamos falar a verdade, realmente João ele se chamava Batista mesmo, eu não posso duvidar, isso é verdade. E de fato João batizava mesmo. Mas a gente não vai buscar a origem do nosso batismo em João. Na verdade, a origem de todos os batismos, né, começam em João,
porque a teologia do batismo no Novo Testamento, ela realmente começa em João. Mas João, ele mesmo, ele não era ele próprio a pessoa mais importante, e o próprio João fez questão de destacar este fato. Quando João surgiu, ele andou neste mundo, ele não ficou muito tempo, ele deve ter tido um ministério de apenas alguns meses. Ele se preparou muito, ele ficou muitos anos, na verdade ele passou praticamente uma vida inteira no deserto, se preparando para uma missão que duraria apenas alguns meses, talvez alguns anos somente. E João, depois de muito preparo, de uma vida inteira de preparação, leitura do Antigo Testamento, muita oração, João iniciou o seu ministério, mas logo que ele iniciou o ministério, apareceu Jesus e o ministério de João encerrou. E João, os irmãos sabem que foi triste a história de João, né? João Batista, ele foi preso por Herodes e por fim ele acabou sendo morto por Herodes, porque ele falava muito mal de Herodes e ele era um pregador e ele vivia pregando contra Herodes. E naquele tempo as pessoas às vezes não gostavam do governo e não podia falar isso, tinha que falar que gostava, porque se você falava que não gosta, ainda na praça pública, imagina o que acontece. Hoje em dia, o governo não está muito preocupado com isso, as pessoas falam mal e não é um problema tão sério, pelo menos não em alguns países como o Brasil. Mas naquele tempo não podia fazer isso, e algumas culturas ainda hoje não se podem. João foi preso, foi condenado à morte e foi decapitado. Muito bem. João, apesar de ter vivido pouco tempo e de ter pregado durante pouco tempo, João ele causou um impacto muito profundo na Judéia e no povo de Israel. João Batista pregou o reino de Deus e muitas pessoas se converteram a Cristo, se converteram de fato à verdade de Deus. É difícil falar do Evangelho ou até de Jesus, mas se converteram à mensagem de João. E apesar de ter sido um ministério muito curto, de apenas alguns meses, João angariou milhares de seguidores, milhares. Sabe aqueles ministérios que em pouco tempo ele parte do zero a 100, do 0 a 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. De repente João olhou e ele percebeu que o número de pessoas que o seguiam era meio descontrolado. Até ele ficou preocupado com isso. Ele achou, inclusive, que aquele avivamento, se a gente pode chamar assim, no qual ele mesmo era o líder, até ele achou que aquilo tinha alguma safadeza espiritual envolvida nisso. E ele próprio começou a dar alguns cortes para evitar que tanta gente fosse até ele. Por exemplo, tirando escribas e fariseus que ele começou a condenar abertamente em sua mensagem. Eu, pessoalmente, acho que os escribas não eram flor que se cheire, né? Mas às vezes eu fico pensando se João, ele não foi um pouco precipitado, né? Julgando os escribas. Talvez tivesse alguns escribas que fossem bem intencionados entre aqueles que estavam se aproximando dele. Talvez alguns fariseus bem intencionados. A gente não pode colocar o bloco dos fariseus como se todos eles fossem ruins. Haviam bons homens entre eles, e a gente conhece alguns, inclusive, no Evangelho. O fato é que João ficou preocupado porque a multidão era muito grande. E, na verdade, a gente vai descobrir, não no Evangelho, mas no livro de Atos, que foi escrito ali uns 30 anos depois da história de Jesus, a gente vai descobrir que João, na verdade, e é isso que é interessante, ele acabou fundando mesmo um tipo de religião, ou um tipo de seita, digamos assim. Por incrível que pareça, João fundou uma seita. Quando Paulo foi numa de suas viagens missionárias, ele chegou em Éfeso, ele encontrou na cidade de Éfeso alguns discípulos de João. E perguntou para eles: vocês sabem alguma coisa sobre Jesus? Porque o ministério de João consistia em preparar o caminho para Jesus. Pois muito bem, João preparou o caminho para Jesus e morreu em seguida. Alguns discípulos ouviram a mensagem de João e foram embora antes que Jesus aparecesse. Resultado, essas pessoas não conheceram Jesus. Conheceram a mensagem de João Batista, mas acabaram não conhecendo Jesus. E Paulo encontrou um grupo desses na cidade de Éfeso. E quando Paulo perguntou para eles: vocês sabem alguma coisa sobre Jesus?
E eles responderam a Paulo: olha, nós conhecemos João e conhecemos a mensagem de João, mas nós não sabemos nada sobre Jesus. Quem é Jesus? Eles tinham estado lá, tinham ouvido a mensagem de João, mas eles não, depois tinham ido embora e não tinha dado tempo deles conhecerem Jesus. A verdade é que João realmente fundou um tipo de seita e muitas pessoas acabaram seguindo aquela doutrina de João. E aí havia um problema, e aí era um problema de fato, a gente pode chamar agora de um problema teológico, não é? Um problema teológico. As pessoas que creem na mensagem de João, isso é válido? Será que é correto eu acreditar na mensagem? Porque João pregou Jesus de certa forma. Mas as pessoas que acreditaram na mensagem de João nunca tiveram realmente um encontro com Jesus. Não conheceram de fato Jesus. Não sabem nada sobre a cruz, por exemplo. Mas acreditam na mensagem de João. E então, é até tentador fazer uma pergunta. Será que uma pessoa que acreditava na mensagem de João, será que essa pessoa seria salva? Ele acreditou na mensagem de João, que era realmente a vinda do Messias, mas não conheceu o Messias, mas acreditou na mensagem de João. Será que essa pessoa é salva? Eu não vou responder essa pergunta, porque, certo, eu não tenho resposta, não é? A resposta de quem é salvo e quem não é, não pertence a nós. Mas essa pergunta, ela leva a gente a questionar uma outra coisa. Se eu acreditasse, ou se eu acreditar no caminho que chega até Jesus, será que isso é correto? Será que isso é válido? João era um caminho para chegar a Jesus. Ele era uma espécie de preparador do caminho. Aliás, na profecia de Malaquias, ele é chamado exatamente de o preparador do caminho para Jesus. O ministério de João, é dito em Malaquias, seria de preparar o caminho para a vinda do Messias. Então João preparou o caminho. Eu posso dizer que ele arrumou, tirou os entulhos, ele abriu o caminho, limpou o caminho e deixou um caminho aberto para que as pessoas cheguem a Jesus. E olha que coisa interessante, eu acabo descobrindo que algumas pessoas entraram neste caminho e não chegaram de fato até Jesus. João foi realmente um grande homem de Deus, e se nós, acreditamos na opinião de Jesus, na verdade que Jesus ensina, então a gente vai ter que admitir, porque foi Jesus que disse, que João é o maior de todos os profetas. Nunca houve um profeta como ele. A gente ainda talvez devesse até estudar esse texto, por que Jesus disse isso, e em que sentido João é o maior de todos os profetas. Parece que no Antigo Testamento teve até profetas que foram maiores do que João. Jesus disse não, João foi o maior de todos os profetas. Mas, e agora o próprio João vai admitir, ele foi o maior dos profetas. O maior daqueles que profetizaram a vinda de Jesus, mas ele próprio não era Jesus. Ele próprio era um homem que foi chamado por Deus para aquela missão, mas não adianta crer nele. Não adianta se eu não vou através desse caminho para chegar no verdadeiro objetivo, e o verdadeiro objetivo é Jesus. Eu não posso simplesmente parar no meio do caminho. Aqueles discípulos de Éfeso foram batizados por Paulo. Paulo disse, então vocês precisam crer em Jesus. Porque era isso que João estava ensinando. Eles creram em Jesus, acreditaram no Evangelho e foram batizados por Paulo. Por quê? Porque estar no caminho não é a mesma coisa que ter um encontro verdadeiro e pessoal com Jesus. Isso aconteceu exatamente com João. Quando João diz aqui, não o João Batista, mas o João do Evangelho, escreveu acerca de João Batista o seguinte: houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. E aí João insiste, ele não era a luz, mas veio para que testificasse a luz. Ele não era a luz. João não tinha condições de salvar ninguém, mas ele apontava o caminho para aquele que salva. Deus, ele quer ter um encontro conosco. Muitas pessoas conheceram João, e assim como muitas pessoas conheceram João e queriam conhecê-lo, hoje muitas pessoas querem conhecer Jesus. E por que as pessoas vêm para a igreja? Elas vêm para a igreja porque elas têm uma ideia na cabeça delas de que chegando aqui, de alguma forma, elas vão encontrar Jesus.
Talvez elas achem, não estão de todo certas e nem de todo erradas. De fato, nós podemos encontrar Jesus em nossa casa, no nosso quarto, lendo a palavra, orando. Jesus está perto de todo aquele que o busca. E existem vários caminhos de busca. Há várias maneiras de se procurar Jesus. A igreja é uma dessas maneiras. A igreja ela é muito privilegiada, porque ela é uma agência de Deus neste mundo. Algumas pessoas chegam a Jesus pela via da igreja. Outros não chegam a Jesus pela via da igreja. Eles chegam a Jesus por outros caminhos, às vezes até mesmo sozinhos. Talvez até pela uma pessoa que falou com eles, ou de alguma forma o evangelho chega, a eles, e só depois é que eles vão buscar e procurar uma igreja para continuarem a crescer em sua fé em Jesus e em seu relacionamento com Deus. Mas o fato é que a igreja, ela é um caminho para isso. Então quando a pessoa pensa, eu vou lá na igreja e vou encontrar Jesus, eu preciso de algo, eu estou sentindo que sozinho eu não consigo chegar a Deus por algum motivo, e eu gostaria de ter um caminho, alguém que me indicasse, quem sabe uma maneira como eu pudesse chegar até Deus. A igreja se coloca de fato neste mundo como talvez o mais privilegiado de todos os meios para se chegar a Deus ou para se chegar a Jesus, porque a igreja, assim como João Batista, ela é uma proclamadora do evangelho de Jesus. A igreja, mais ou menos como João Batista, ela prepara o caminho para que as pessoas cheguem a Jesus. Então ela pode criar, tem música, tem pregação, tem o amor, tem comunhão, tem pessoas que podem falar, que podem orar pelos outros. E tudo isso é uma maneira de conduzir as pessoas ao que realmente interessa. Mas eu queria destacar uma questão importante. A igreja ainda não é o fim. E esse talvez seja o problema de muitas pessoas que vão buscar Jesus. Eles chegaram à igreja e encontraram a igreja. E quando encontram a igreja, encontram realmente algo muito bom. Uma bela mensagem, pessoas amorosas, encontram aqui uma música bonita, e todo esse clima de espiritualidade, ele realmente é uma maneira de nos conduzir a Deus. E é uma maneira muito boa, muito legítima, muito correta, algo que Deus usa e tem usado no mundo inteiro como uma estratégia para conduzir as pessoas a Jesus. Mas eu preciso levar em consideração, e eu preciso admitir, que a igreja ela é uma estratégia para conduzir ao que realmente interessa. Porque não adiantaria nada eu simplesmente ir na igreja porque é gostoso, porque é bonito, porque é agradável, porque aquilo me dá uma boa sensação, ou o mundo diria boa energia, bom fluido, e não sei o que mais as pessoas dizem. Qualquer que seja o resultado positivo na vida das pessoas, não é suficiente. É apenas um caminho, é uma estratégia para se chegar àquilo que realmente interessa. Porque uma igreja, um culto, essas coisas não têm um poder de fato de transformação, de mudança de vida que só Jesus tem para fazer em nossas vidas. A igreja é como João Batista. No domingo que vem nós vamos ter batismos aqui em nossa igreja. E a igreja batiza. A gente costuma, na hora do batismo, usar a expressão, a igreja te batiza. De fato, a igreja te batiza. Mas o batismo da igreja não é suficiente. Se a pessoa não recebeu um outro batismo, que é feito no coração pelo próprio Senhor Jesus Cristo. João Batista, muitas pessoas por vários motivos, alguns porque não conheceram Jesus, porque mudaram e não tiveram oportunidade de fato de conhecê-lo, mas outros até por incredulidade, outros por preguiça espiritual, ou preguiça intelectual ou mental, não sei porquê, mas alguns ficaram travados em João, ficaram naquela seita, e não foram de fato aquilo que realmente importa, nunca tiveram um encontro verdadeiro com Jesus. Há muitas pessoas que vêm à igreja e se convertem para a igreja. Eles gostaram da igreja. E o coração deles é meio que transformado, mas olha que coisa triste. É transformado para aquela igreja, para aquela comunhão, para a amizade que ele encontra com as pessoas, para aquelas músicas bonitas que ele ouve e que falam de coisas boas, que falam do bem.
Ele é transformado e é convertido para aquele ambiente, para aquela espiritualidade que encontra naquele ambiente, e de alguma forma ele está satisfeito com isso. Mas esse ainda não é o fim, esse não é o objetivo ainda, não chegou ainda. Ele está no caminho, e é um bom caminho, é o caminho certo, mas ainda não chegou ao verdadeiro objetivo deste caminho. E qual é o verdadeiro objetivo? É um encontro pessoal, transformador e verdadeiro com Jesus Cristo. A nossa igreja não pode fazer isso. A gente pode fazer uma programação bonita, o mais bonito que a gente puder. De fato, esse é o nosso objetivo. Quando a gente pensa em fazer uma programação, a gente sempre pensa qual é o jeito de fazer o mais bonito. Mas a gente precisa admitir que fazer programação bonita não é suficiente. Para quem tem Jesus no coração é incrível, é maravilhoso. É como se você estivesse morrendo de fome e comesse uma comida maravilhosa. Mas para quem está morrendo de fome, a comida não tem que ser maravilhosa, não é verdade? Para quem está morrendo de fome, qualquer comida basta. Não é verdade, não é verdade isso? Mas quando você está morrendo de fome e você não aguenta mais, e a comida é deliciosa, então aquilo é incrível, junto a fome com a vontade de comer, não é assim? Para quem tem Jesus, um belo culto é a junção da fome com a vontade de comer. Mas para quem não tem Jesus, há um perigo envolvido nisso, de que ele se envolva tanto naquela espiritualidade, naquele clima, naquele ambiente, e ele acabe se limitando àquilo e ache que aquilo é suficiente para a sua vida. Ele volta alimentado. Alimentado do quê? Alimentado de programação somente. E meus irmãos, quantas pessoas do nosso tempo, quantos são alimentados por programação, não são alimentados por Deus? Tem um salmo, não me lembro, acho que é o Salmo 81, se eu não me engano, onde no meio do salmo, e Deus está falando ali sobre o culto, e ele faz ali uma declaração muito veemente a respeito do culto. E uma das frases, a gente precisa estudar esse salmo um dia, uma das principais frases desse salmo, e de fato o centro dele, é quando no meio do culto Deus diz uma frase, a seguinte frase: eu sou o Senhor que te tirou da terra do Egito, abre bem a tua boca e eu a encherei. Abre bem a tua boca e eu. Não é essa programação. A programação não é, a programação é como, né, é como chupar bala. Eu gostava de trabalhar de pedreiro, gostava não, né? Eu tinha que fazer isso, porque fui obrigado pelas circunstâncias, e um dia eu vou contar essa história, mas eu estava trabalhando de pedreiro. E às vezes eu tinha que terminar um serviço lá, uma parede, um reboco, carregar tijolo, não sei o quê. E quando eu estava fazendo esse serviço, chegava na hora do almoço, eu começava a ficar com fome, começava a ficar fraco. E dava aquela tremedeira que é natural quando a gente está com, né? E aí eu tinha um truque, eu chupava uma bala, ou comia um doce. O almoço vai sair daqui meia hora, como é que eu vou aguentar meia hora? Não quero parar o serviço, mas o almoço só sai daqui meia hora. O que eu faço? Chupo uma bala. Resolve, sabia que resolve ou não? Chupou a bala, a tremedeira para na hora. Parece que dá um up na gente, e você tem mais alguns minutos, 15 minutos, 20 minutos, ainda dá para dar um arranque, ainda no serviço. Tem gente espiritualmente chupando bala no reino de Deus. Ele vem para a igreja para chupar bala. E volta para casa alimentado, mas sabe, bala não alimenta ninguém. No primeiro momento ela é boa, no primeiro momento ela dá uma energia, dá um up, dá não sei o quê, mas aquilo não dura. Quando chega na segunda, na terça, ele não tem força para enfrentar a sua própria vida, para enfrentar os desafios da vida, as tentações que a vida coloca diante dele. Está fraco, espiritualmente fraco, frágil, débil. Por quê? Porque não chegou ao objetivo. E sabe qual é o objetivo? O encontro pessoal e verdadeiro com Jesus. Perguntaram para João quem ele é, e ele diria: eu não sou o Cristo. Eu sou a voz que clama no deserto para conduzir as pessoas a Jesus. João disse acerca de João Batista: ele não era a luz, mas veio para que testificasse a luz. E eu posso dizer hoje aos irmãos que estão aqui, e aos visitantes que hoje estão conosco: nós não somos a luz. Esta igreja não é a luz, mas ela testemunha da luz, ela testifica da luz. Parece que tem uma luz nesse ambiente,
Mas essa luz ainda não é a luz verdadeira. A luz verdadeira é aquela que você vai encontrar pessoalmente com Jesus. Não se deixe iludir por essa luz, mas vá através dela até aquilo que realmente importa, uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Fora dessa experiência, não existe verdade na nossa experiência com Deus, não há verdade. Porque o que nós precisamos mesmo é encontrarmos a Jesus, cada um de nós. Temos que tomar uma decisão de fato, aceitar Jesus no coração, e aí sim, é isso que alimenta, é isso que transforma, é isso que renova a nossa vida. Só Jesus pode fazer, a igreja não pode fazer isso, mas Jesus pode. Nós testificamos que Ele pode, e o nosso desejo como igreja de Cristo, desde que fomos fundados até hoje, é que as pessoas encontrem o mesmo Jesus que nós encontramos. Não se impressionem tanto com o nosso culto. Ele não foi feito para impressionar pessoas, mas ele foi feito para apontar para Jesus. Só tem sentido o culto que nós fazemos há 99 anos neste lugar, se as pessoas veem através do culto e encontram aquilo que realmente interessa, o Senhor Jesus. Um encontro com Ele é tudo que nós precisamos. Só isso pode mudar a tua vida. Só isso pode transformar o teu coração. Não se convença com o que você viu. Não aqui neste lugar, mas sim com aquilo que você verá quando encontrar Jesus e decidir tê-lo como Senhor e Salvador da tua vida.